Muito obrigada pela audiência. O nosso telespectador, quando participa no WhatsApp, quando pede algo, quando sente a necessidade de algo, eu fico muito feliz quando a gente pode trazer um pedido de vocês. E foi pedido aqui no WhatsApp que a gente trouxesse uma médica, um médico, uma médica, dermatologista, que pudesse conversar com a gente, tirar as dúvidas sobre espinhas na vida adulta. Porque espinhas, me perdoe, espinhas, a gente sabe que existe muito na adolescência, né? Quando a gente vai passando da fase de ser criança, vai entrando na adolescência, na puberdade, né? Na chamada puberdade, a gente sabe que vem aquelas espinhas, né? Mas papai já dizia assim, olha, tem espinha. Olha só o que papai dizia. Quando é adulto também é saúde. Eu falei, eita pai, será pai? Bom, não vou entrar muito nesse mérito não, só se um dia eu conversar com algum especialista para falar sobre esse assunto. Mas ela está aqui no nosso estúdio e vai tirar as nossas dúvidas sobre espinhas na vida adulta. Por que será que acontece, né? E a gente quer entender. Como foi um pedido do nosso telespectador, ela já se encontra aqui no estúdio e vai conversar com a gente agora. Não é isso, doutora? Isso. Seja muito bem-vinda. Doutora, impressionante. Todo mundo fala de espinhas na puberdade, né? Você vai passando da fase da infância, entrando na adolescência, e aí os jovens ficam assustados. Mas tem uma outra situação também que incomoda. Pronto, olha, bom dia, Vanusa. Poderiam falar sobre espinhas na vida adulta? Estou passando por esse problema. Me chamo Clara e moro no Pedro Bauzi. Eu achei interessante ela ter tocado nesse assunto, porque a gente nunca tinha falado realmente sobre espinhas na fase adulta. E aí a gente quer entender um pouco mais. Bom dia, Bom Vanusa. dia. É um prazer estar aqui Prazer para esclarecer nessas dúvidas que são muito comuns, na verdade. 5% da população da população adulta tem acne. Desses 5%, mais de 70% são mulheres. Isso é uma condição dermatológica que a gente chama de acne da mulher adulta, que é o problema da Clara, né? Então, por que a acne da mulher adulta acontece? Existem vários fatores. Alguns fatores são os mesmos dos adolescentes. Por exemplo, o que a gente chama de são fatores hiperqueratinização dos folículos, uma mudança do sebo, um aumento da oleosidade da pele. Tudo isso são fatores que acontecem tanto nos adolescentes quanto nos adultos. Mas as mulheres, elas também têm um fator que a gente chama de hormonal. Então, as mulheres que têm acne da mulher adulta, elas têm é como se os receptores dela aos hormônios funcionassem mais. Geralmente os problemas não são nem em quantidade de hormônios, mas na forma como esses hormônios eles interagem com os receptores das glândulas sebáceas, enfim. Então isso é uma das principais causas da acne da mulher adulta. Associado a isso, a gente tem o estresse, o uso de cigarro, alimentação. A gente sabe que a alimentação à base de leite e uma alimentação com alto índice glicêmico, muito carboidrato refinado, também pode piorar a acne. Doutora, você falou sobre vários pontozinhos, né? Que tanto na fase da puberdade, como também na fase adulta, se torna algo que muito parecido, porque realmente os jovens, eles acabam exagerando em determinados alimentos, né? E queira ou não queira, vai chegando na puberdade, enfim. Aí acontece, eu queria só entender a diferença da fase adulta e da fase durante essa puberdade, essa adolescência. Porque no caso, na adolescência, são homens e mulheres. Aí, você já explicou, quando chega na fase adulta, as mulheres sofrem mais. E aí eu fiquei com uma curiosidade. E quando isso acontece com alguns homens, tem a ver aquela história dos pelos, das espinhas? Acaba que o homem, de uma certa forma, acaba vindo com algum tipo de hormônio a mais. Como é que acontece relacionado a isso? Então, pode acontecer nos homens também, né? Mais comum nas mulheres, podem acontecer nos homens, geralmente pelas mesmas causas. Sim. Um aumento da responsividade aos hormônios, a dieta, né? Hoje em dia é muito comum homens utilizarem medicações, produtos como whey protein, essas proteínas também podem aumentar a oleosidade da pele. Então, as causas são parecidas. Quando você falou do cigarro, o que me chamou bastante atenção,
papai tinha espinhas na fase adulta. Algumas espinhas centralizadas, uma aqui, outra ali, mas eu presenciava muito, mas muito cravinho, principalmente no nariz. Uma quantidade gigantesca no nariz. E depois que ele parou de fumar, né? Já está com muitos anos que ele não fuma, a gente percebeu essa diminuição. Aí me chamou a atenção a questão de você falar do cigarro. E é interessante que você descreveu o tipo de acne, porque existem dois padrões diferentes de acne da mulher adulta. O padrão mais inflamatório, que é o padrão mais comum, que a localização, que a gente chama de localização em U, nessa região do mento, da mandíbula, nessa região da moldura do rosto. E a acne, que tem um padrão, que é causada que tem um fator, que é o cigarro, que é uma acne mais comedoniana, que são os cravinhos. Então, teu pai tinha essa acne que o cigarro realmente pode induzir a formação de... São escurecidas, né? São uns cravinhos bem escurecidos, né? Sim, sim. Muito interessante. Olha, um alerta para você que não quer ter esses cravinhos, não quer ter essas espinhas na fase adulta, já começa logo parando de fumar. Né? O primeiro passo, uma maravilha. A alimentação influencia, então? Influencia, né? Influencia. Alimentação de alto índice glicêmico, tanto na fase adulta quanto no adolescente, para todo mundo. Existem uns estudos que são bem interessantes em populações em que a alimentação é uma alimentação que não tem esses carboidratos refinados. São populações isoladas, que moram em lugares bem distantes. Então, é uma alimentação bem saudável, com baixo índice glicêmico. Nessas populações não tem acne. Olha que interessante. Então, é super interessante isso. Então, assim, o nosso estilo de vida, ele está associado com o surgimento de acne. Às vezes, você está falando um assunto que é tão importante a gente falar sobre isso. Por exemplo, no sul do Brasil, você vê peles mais limpas, você vê peles mais, assim, diferenciadas. Aí, às vezes, eu ficava me perguntando, por que será? Porque quando eu vim para o Nordeste, né, ainda jovem ainda, o que eu percebi é que as pessoas ficavam muito admiradas com o tipo de pele que eu tinha. E o que a gente percebe? Climas frios, onde as pessoas acabam também ficando mais tempo dentro de casa, acabam se alimentando com a comida necessária, evitam muitas vezes comer fora de casa determinados alimentos, isso também influencia. Depois eu fui parar para pensar, eu falei, será que também a alimentação com muito verde, muita verdura, muitos legumes, uma alimentação diferenciada, como a gente sabe que no sul do Brasil acontece muito também, e a gente percebe que o clima frio, essa coisa de você se alimentar dentro de casa, dependendo do alimento, isso também não influencia, não? Ou não? Na verdade, a alimentação influencia, né? Como a gente já conversou aqui. Mas a questão do clima frio tem mais associação até com a exposição solar, com a incidência dos raios solares, do que com a alimentação, né? Então, assim, a gente sabe que a exposição ao sol, ela pode piorar também. Isso também, de uma certa forma, influencia. Tem como essa pessoa adulta prevenir essas acnes? Já começou com a alimentação. Tem como? Começa a mudar o hábito alimentar. Ela já deu aqui as dicas, já deu os bizus. Mas, por exemplo, de dentro para fora sempre. Mas tem como a gente cuidar de fora para dentro também? Tem sim. Então, é importante mudança de estilo de vida, estresse piora também, porque aumenta os níveis de cortisol, e isso também vai aumentar a oleosidade da pele, induz produção de citocinas inflamatórias. A tal da ansiedade que os jovens e os próprios adultos têm passado muito nos últimos tempos. Isso influencia. E aí, quando a gente fala de fora para dentro, né? Uma dica interessante é que as pessoas acham que quanto mais a gente lava o rosto, mais a gente vai prevenir o surgimento de acne ou melhorar a oleosidade. Isso não é verdade. A gente tem que ter um equilíbrio. A gente não pode lavar demais o rosto, não pode tirar defesa, essa oleosidade, não pode tirar todo o sebo da pele, porque aí a pele, as glândulas sebáceas entendem, o seu corpo entende que tua pele está seca. E aí o que faz? As glândulas sebáceas, elas são recrutadas para aumentar a produção de óleo, a produção de sebo. Então, o ideal é que não se lave demais, não se esfregue demais. Lave normalmente, para tirar a sujidade, mas não em excesso. É interessante também a gente diferenciar oleosidade e hidratação.
Então, uma pele hidratada, uma pele que não está sensibilizada, que está bem cuidada, ela tem menos tendência, menos chance de ter acne. Então, pessoas que têm uma pele oleosa, elas precisam, a gente precisa equilibrar isso, precisa também ter uma pele hidratada, que é diferente, tá? Então, a gente recomenda, quando a gente vai prescrever, né, os cuidados para o paciente, a gente prescreve um sabonete adequado, a gente prescreve um hidratante adequado para aquele tipo de pele, a gente prescreve um protetor que balanceie essa oleosidade. Então, dá pra gente prevenir, sim, com muito bom. Então, assim, bom skincare, né? Pronto. Quando você fala de lavar menos vezes, no caso, para essa pessoa que tem esse rosto, né, com muitas espinhas, seria o ideal lavar quantas vezes? A gente recomenda lavar em torno de 2 vezes, no máximo 3 vezes ao dia. Mas em torno de 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, né? É o que a gente recomenda. Mais ou menos a hora dos banhos, né? Isso, mais ou menos. menos. Que aí você vai fazer aquela boa limpeza à noite, você já vai fazer aquela boa limpeza até para retirada das maquiagens. Inclusive, outro ponto que as mulheres reclamam muito, que às vezes elas acham que pode ser problema também, são as makes. As makes influenciam? Sim. Você falou da hidratação. Gente, presta atenção. Creme para hidratar a pele, depois dela cuidada, depois dela limpa, é maravilhoso, como a doutora acabou de falar. Agora, no caso dessa pele, da forma como está, e aí? Então, essa pessoa, né, essa mulher, ela precisa de um tratamento médico, né? Sim. Ela só com sabonete em casa, lavando só com skincare em casa, ela não vai conseguir resolver esse problema, tá? Então, aí vai ter que fazer, a gente vai ter que usar medicações, provavelmente ela vai precisar do uso de isotretinoína, que é o Roacutan, aquele conhecido Roacutan. Então, assim, aí teria que conversar, ver o estilo de vida dela. Então, são várias coisas que a gente teria que conversar para poder prescrever o tratamento. Pronto, você falou sobre isso, mas eu fico preocupada com a questão das pessoas que gostam de espremer essas espinhas. A gente não orienta, porque aumenta o risco dessa espinha virar uma cicatriz, aumenta o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a gente não orienta que se esprema a espinha. Uma outra coisa importante é que agora, por conta o acesso à informação agora, ele é muito maior, né? Com a internet, ele é muito maior. Então, há uma tendência muito grande das pessoas tentarem se automedicar. E aí vem muita coisa na internet, aí pega aquelas fórmulas caseiras, aí vem uma pessoa que é influenciadora digital, aí eu uso isso, eu uso aquilo, aí mistura uma coisa com outra. Gente, isso é perigosíssimo. A pessoa às vezes gasta dinheiro comprando produtos que podem piorar o quadro dela. É muito comum a gente ver no consultório pacientes com piora da acne por conta de produtos que olharam na internet, assim, sem ser prescritos pelo médico. Queria que você falasse, foi muito boa essa orientação. Ontem, com a fisioterapia, não foi diferente. Todos os assuntos que a gente tem trazido com especialistas, a gente está batendo muito nessa tecla, sabe, doutora? De que as pessoas tomem cuidado. Nem tudo que você vê nas redes sociais, nem tudo que você vê, às vezes, falando, é ideal para você. Até porque cada pessoa é uma história diferente, cada pessoa tem uma pele diferente. De repente, o problema da tua pele não é nem acne, né? Talvez seja um outro problema de saúde que tenha dentro do seu organismo e que você precisa primeiro tratar, de dentro para fora. E só quem pode ver isso, só quem pode falar algo para você relacionado a isso, é o seu especialista. É um médico que é profissional, que estudou para isso. Sim. Eu queria que você me falasse sobre os anticoncepcionais. Existe algo que a gente tem que, de uma certa forma, falar se é mito ou se é verdade. Afinal de contas, o anticoncepcional ajuda na eliminação das espinhas ou anticoncepcional faz aumentar as espinhas? Que situação, né? Vai depender de pessoa para pessoa também? Depende mais, a sua resposta é depende. Isso. Depende do anticoncepcional, certo? Existem anticoncepcionais que depende da progesterona do anticoncepcional. Certo. Se for uma progesterona que tem uma ação que a gente chama mais de antiandrogênica, que inibe a produção dos hormônios androgênicos, ele ajuda na pele. Então, e é excelente para pacientes que têm acne da mulher adulta. É um dos tratamentos que a gente prescreve no consultório. Sim. Agora, tem anticoncepcional, que é a progesterona, já é androgênica. Então, esse tipo de progesterona vai estimular a produção de óleo, né, da pele. Então, vai induzir a formação de acne. Então, depende.
Como eliminar as cicatrizes dessas espinhas? Aí a gente toca naquele ponto. Quando você é jovem, sua pele é jovem, ela provavelmente vai melhorar e muito aquelas manchinhas da tua pele. Mas quando a gente chega na fase adulta, parece que a pele da gente realmente é bem mais diferenciada. Às vezes a gente imagina assim, eu, por exemplo, quando era mais jovem, eu mexia no meu rosto de vez em quando, que é errado, mas logo cicatrizava, logo ficava de boa, logo as manchas iam embora. Mas quando você chega na fase adulta, parece que a coisa muda. E muda bastante. E aí a gente fala das cicatrizes e das manchas. Na fase adulta é bem diferenciado, né? Cicatriz é uma condição que ela é difícil de se tratar, tanto na adolescência quanto na idade adulta. Sim. Geralmente a gente precisa combinar procedimentos. Um tratamento só, ele não vai ter o resultado que teria quando a gente combina procedimentos. Na idade adulta, a gente acrescenta um outro fator, que é a flacidez. Então, geralmente, quem tem cicatriz de acne tem uma tendência maior a ter flacidez de pele. Então, a gente, além de tratar as cicatrizes, a gente também tem que considerar que tem a flacidez, a gente precisa fazer tratamentos para flacidez também. Então é importante as pessoas também se atentarem a isso, né? E as manchas também, elas são manchas diferenciadas, né? Na fase adulta também. São. Na verdade, as manchas, elas são parecidas tanto no adolescente quanto no adulto. O tratamento é bem parecido. Nossa. Né? São cicatrizes, são hipercromias pós-inflamatórias e aí a gente trata com laser, né? Com peelings, com ácidos em casa. Eu acho bom a gente conversar e acho tão bom a doutora poder falar sobre o assunto e ela poder tirar as nossas dúvidas, porque são dúvidas constantes que tem eu, que tem você, todo mundo que está assistindo ao nosso programa. Então, o ideal é, você está com esse problema, seu rosto está nessa condição, não adianta você pedir cuidados para os amigos. O que você está usando? Né? Acontece muito isso. Nossa, o que você está usando? Tua pele está tão boa, está tão bonita. Aí a pessoa vai dizer, olha, eu tomei remédio X, eu usei produto tal. Mas, gente, isso não funciona dessa forma. A verdade é essa. Não funciona dessa forma. Funciona você indo num especialista, ele vai analisar a sua pele, vai entender o que está acontecendo com você, inclusive até para encaminhar, se caso for, para um psicólogo. Porque muitas vezes o teu problema não é nem do teu organismo em si, né? Dos teus hormônios. Às vezes é um estresse, é uma ansiedade, né? E aí é a ajuda de um profissional que ele vai lhe ouvir, vai poder passar o que verdadeiramente é necessário para você e indicar outro profissional especialista para cuidar no geral, né? Com certeza. Vocês estão sempre ajudando uns aos outros. Sim, essa interação interdisciplinar, multidisciplinar, ela só tem a trazer benefícios para o paciente. E é interessante quando você falou do psicólogo, do psiquiatra, muitas vezes é importante, porque a acne, ela é uma situação, é uma condição que o paciente sofre muito psicologicamente. Então, muitas vezes precisa de um acompanhamento, né? Conjunto, né? Porque o estresse ajuda a produzir a acne, e a acne ajuda a produzir o estresse. Então, verdade. A gente são fatores que se alimentam, né? Porque incomoda. É algo que incomoda. Uma jovem, uma mulher adulta não quer estar com o rosto assim, né? Ela quer que esse rosto esteja cuidado. Então, assim, eu quero mandar um abraço para a nossa telespectadora que assiste o nosso programa. Espero que você tenha gostado. Se você teve alguma dúvida, se faltou mais alguma informação para que você entenda melhor, entre em contato com a doutora. Vai aparecer aí na telinha, tá bom? O Instagram dela. E eu queria que a doutora reforçasse o Instagram. Meu Instagram é doutora Juliana Brito. E eu estarei lá à disposição. Dando dicas, trazendo... A gente está sempre lá. Muito bom. Quero agradecer pela sua presença. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Tá bom? Obrigada pelo convite.